Muito boa noite, igreja, amém? Graça e paz sobre a sua vida, é o que eu desejo. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês, de ver cada um de vocês. É muito bom nós podermos continuar nos encontrando, e nesta noite nós vamos seguir na exposição do livro de Atos. Estamos aí nessa jornada, cara, é muito massa seguir um texto bíblico assim na sequência. Eu amo fazer isso. E a gente vai descobrindo tanta coisa que a gente não percebe na leitura, né, quando a gente só lê na nossa casa, que, enfim, é só Deus para fazer um negócio desse. Hoje, infelizmente, eu não tenho slides, tá? Eu estava viajando, chegamos agora há pouco, deu para fazer a pregação, mas os slides não. Então, dá uma ênfase a mais na atenção que tu vai prestar aqui em mim, tá? Que os slides às vezes chamam atenção e tal. Foca aí comigo, tá? Se tiver com sono, levanta, pega uma água, vai lá no fundo, fica de pé. Não tem problema ter sono. Eu também tenho às vezes no culto. O problema é ficar lutando ou apanhando do sono aí, tá bom? Nós estamos na série Creio no Espírito Santo, ok? Passamos Atos 1 e 2. Semana passada eu já encerrou Atos 2. Nós vimos aí, então, desde Atos 1, Jesus prometendo aos discípulos que mandaria o Espírito Santo, porque ele estava indo para o céu, ele tinha ressuscitado e estava subindo de volta, e ele disse, calma, fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês o conselheiro, o Espírito do meu Pai. E aí Deus manda o Espírito Santo lá, aí acontece o milagre das línguas, né, que nós falamos que marcou o início da igreja, marcou o início do fim dos tempos. Lembra desse detalhe que isso é muito importante. Nós hoje vivemos nos últimos dias. Os últimos dias começaram lá naquele momento, quando o Espírito Santo foi derramado. Nós hoje temos acesso ao Espírito Santo. Todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo como um selo, uma marca. E o Jaci, então, semana passada pregou sobre os resultados. O que acontece quando a igreja é cheia do Espírito Santo? Todos nós que cremos em Jesus temos o Espírito Santo, mas não necessariamente somos cheios dele. Precisamos buscar essa plenitude. E lá naquele momento a igreja estava cheia, e eles pregavam o evangelho, eles viviam em comunhão, eles repartiam tudo que tinham com os necessitados, eles não tinham medo, não tinham vergonha, os pecados eram confessados e perdoados, e diariamente aqueles que iam sendo salvos eram acrescentados, eram batizados e começavam a fazer parte da igreja. E como o Jaci falou, semana passada ele usou uma frase, várias que eu anotei que eu gostei, né? Mas uma em específico ele disse, foi só passar Atos 1 e 2 que começou as tretas na igreja, né? E não deixa de ser verdade. Atos 1, 2, até o 4, tudo mais ou menos bem. Atos 5 começa a ter problema. Por quê? Porque a igreja, seres humanos, que nem nós, do mesmo jeito, pecadores, lutando contra o mesmo pecado, né? As mesmas dificuldades, e nós vemos uma reação de Deus ao pecado muito abrupta, muito brusca, nesse texto de hoje. Nós vamos ler Atos 4, a partir do 32, e nós vemos aí Deus agindo de uma forma muito chamativa. Deus punindo o pecado de uma forma que ele dificilmente faz, que ele nunca mais é muito forte, né? Mas que a gente não vê mais acontecer. E nós queremos entender o porquê disso, o como, e, enfim, tentar aplicar para a nossa vida esse texto. O tema de hoje é generosidade fake, disciplina real. Todo mundo está ambientado com a palavra fake aí? Fake news, essa foto é fake, é uma informação fake. A gente fala muito isso hoje, é falso, né? Falso. Fake é falso em inglês. Aí, generosidade fake é o que nós vemos aqui nesse texto de hoje. Mas a disciplina que o Senhor aplica, ela não tem nada de fake. Ela é muito real. Ela é muito séria. Antes da gente começar a ler aqui, eu quero orar com você, mais uma vez. E aí nós vamos ouvir
um depoimento de alguns personagens aí da história. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra agora. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto bíblico, nós vamos ler a Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou para nós. E nós pedimos ajuda, nos ajuda a entender, a escutar, a perceber Tua voz aqui. O Senhor está sempre falando, nós é que nem sempre conseguimos ouvir, entender, aplicar na nossa vida. Então nos ajuda agora, tem misericórdia de nós, fala conosco e nos mostra o que é que nós precisamos mudar, melhorar, agradecer, enfim. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ouvir a história do ponto de vista de José, Barnabé, que é um dos personagens aí do nosso texto. Meu nome é José, mas os irmãos começaram a me chamar de Barnabé. Quer dizer, filho da consolação. Vivo em Jerusalém há algum tempo, e desde que conheci Jesus através dos apóstolos, tudo mudou em mim. Eu caminhava pelas ruas da cidade, vendo tanta gente com necessidade, enquanto a igreja vivia como uma verdadeira família. Orávamos juntos, partilhávamos das refeições simples de pão, azeitona e peixe seco. E eu sabia que aquele terreno que eu tinha em Chipre poderia servir melhor nas mãos de Deus do que parado lá. Vendi com alegria, não porque alguém pediu, mas porque o Espírito me mostrava que nada mais era meu, tudo era dele. Esse é um dos personagens da história de hoje. José, também chamado Filho da Consolação, também conhecido como Barnabé. Ok? Tem mais dois. Vamos ouvir agora o Ananias contando a sua história. Meu nome é Ananias. Eu e minha esposa Safira sempre estivemos no meio dos irmãos em Jerusalém. A vida naqueles dias era intensa. Todos os dias a gente via histórias de milagres, gente se convertendo, pessoas ajudando umas às outras. A verdade é que a generosidade de Barnabé chamou a atenção de muita gente. Ele vendeu aquele terreno e entregou tudo. Foi bonito de ver. Eu e Safira pensamos, por que não fazer o mesmo? Vendemos nosso terreno também, mas ficamos com uma parte para a gente. Não era por mal, era só um jeito de cuidar também da nossa casa. Mas no fundo, talvez eu quisesse que parecesse que a gente estava fazendo igual aos outros. E agora a esposa do Ananias, Safira. Eu sou Safira, esposa de Ananias. Naqueles dias, viver entre os irmãos era especial. A gente se reunia nas casas, orava junto, compartilhava comida simples, cantava salmos. Era uma nova família para nós. Quando Ananias veio com a ideia de vender o terreno, eu concordei logo, parecia certo. Todo mundo estava fazendo isso por amor uns aos outros. Mas quando ele sugeriu guardar uma parte do dinheiro, eu não questionei muito, afinal era nosso também. E a vida não era fácil. No fundo, acho que eu gostei da ideia de sermos vistos como generosos, como Barnabé e outros. Talvez a gente quisesse um pouco da admiração sem abrir completamente mão da segurança. Vamos ler o texto bíblico? Atos 4, a partir do 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade.
ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram aquilo que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Não sem razão, né? Imagina só. A ideia central desse texto aqui, a ideia principal que eu vejo que Lucas quis registrar aqui, é Deus fazendo de Ananias e Safira um exemplo. Deus fazendo de Ananias e Safira um exemplo para mostrar que Ele espera liberalidade e honestidade do seu povo. Deus espera liberalidade e honestidade do seu povo. Vamos olhar para alguns detalhes importantes aqui do texto. Deixa eu só tentar contextualizar um pouquinho melhor. Por que eu pulei do capítulo 1 do 2 para o 4? Porque agora nós estamos na finaleira dessa exposição de Atos. Final do mês agora temos o retiro de Páscoa, e lá nós vamos arrematar isso aqui tudo. Mas temos ainda só mais, além dessa, mais 3 mensagens em Atos. E aí eu vou pegar algumas características da igreja cheia do Espírito Santo. Hoje, nós vemos nesse texto que a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja bem relacionada, conectada com o Espírito Santo, ela é honesta e ela é liberal. Ela é generosa. Ela é honesta e ela é generosa. Nós já vamos falar mais disso. Alguns detalhes importantes desse texto aqui, para a gente entender bem. Primeiro, o contexto do que nós vemos aqui, o contexto do que estava acontecendo naquele momento, não é doar tudo para a igreja, doar tudo para os apóstolos. Não é obrigação de doar tudo. Então não entenda dessa forma. Ninguém lá estava obrigado a doar tudo. Deixa eu fazer umas perguntas aí. Umas afirmações primeiro. Pastor que enriqueceu roubando o dízimo da igreja. Pastor que troca mais de carro do que um empresário rico. Escândalos de várias igrejas que tinham sistemas de enriquecimento, de cambalachos com um pastor envolvido nisso. Quem já ouviu alguma história assim no jornal, de boca a boca aí? Quem já ficou com raiva ouvindo isso? Quem já ficou indignado ouvindo isso? Agora imagina eu vir aqui e falar para você assim, olha só, eles lá vendiam as suas propriedades e doavam. Primeiro e antes de mais nada, o contexto não é que era obrigado e que todos vendiam tudo e ficavam sem nada para dar tudo para os apóstolos.
Os cristãos aqui em Jerusalém, é onde isso estava acontecendo, eles estavam em Jerusalém, era a igreja de Jerusalém, eles compartilhavam tudo voluntariamente. Inclusive tem pessoas que leem esse texto e dizem, olha, a igreja primitiva era comunista. Está aí, ó, a base do comunismo vem inclusive da Bíblia. Todo mundo vendia, quem tinha mais vendia e dava para quem não tinha. Espera aí, comunismo nunca é voluntário. Comunismo sempre é imposto. Aqueles que têm devem entregar para o Estado, normalmente a força, e então o Estado redistribui. Não é isso que estava acontecendo aqui. Quem queria, vendia, entregava, distribuía para que os necessitados não tivessem falta de nada. Nós vemos isso tudo como fruto do Espírito Santo. Lembra que a igreja recém tinha recebido o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Espírito só, ele dá um pensamento, uma situação apenas para a igreja. E aí, no versículo 32, Atos 4, 32, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Eles todos estavam grudados, unidos em um mesmo Espírito, e eles não podiam ficar quietos diante da necessidade das pessoas que estavam junto deles. Então, Pedro até diz para Ananias, né? Atos 5, 4. Se tu vendeu o teu terreno, o dinheiro não era teu, podia fazer o que quisesse. Ninguém te obrigou a entregar. Agora tu veio, entregou metade e disse que tinha entregado tudo. Aí que foi o problema. Então, não necessariamente você precisa entregar tudo. Vender e doar tudo, não necessariamente. Talvez Deus vai falar de uma forma específica com você para fazer alguma decisão dessa e Ele é Deus, Ele pode. Mas não é esse o princípio geral aqui. Segundo lugar, um detalhe sobre esse texto. O problema de Ananias e Safira não foi a avareza. Não foi que eles quiseram guardar o dinheiro para eles, não foi esse o problema. Pedro disse, o dinheiro era de vocês, podia guardar tudo. O problema deles foi a hipocrisia. Foi querer aparentar uma generosidade que não estava no coração deles de verdade. Na historinha que a gente contou ali, né, tentando nos colocar no lugar dos personagens, tanto Ananias quanto a Safira, eles observam dessa forma. Isso eu estou imaginando, né? Mas eles observam assim, uau, é tão legal, é tão bonito ver o que os outros todos estão fazendo. Eu também quero parecer parte desse grupo. Eu quero que me vejam como alguém generoso dessa forma também. E aí eles vão lá e dão só uma parte. O coração deles estava mais preocupado com o que os outros iam pensar do que com o que Deus ia pensar. O coração dele estava mais preocupado com o que os outros iam pensar do que com o que Deus ia pensar. E mais um detalhe do texto. A situação aqui, gente, ela foi pontual. Ela foi exemplar. Não foi um padrão estabelecido. Você não vai mais ver Deus matando pessoas por serem hipócritas no Novo Testamento. E o Novo Testamento é a nossa base para a prática da igreja hoje. Deus não fez mais isso. Por quê? Foi uma situação específica, pontual. Naquele momento, isso precisava acontecer para estabelecer uma verdade no coração e na mente da igreja muito clara, de forma muito clara. Nós vemos em Atos 5, 11, que grande temor se apoderou de toda a igreja. Imagina você... Algum de nós vir aqui, colocar a oferta, né, entregar ou mandar o Pix ali e cair morto no meio do culto. E todo mundo entendeu o que tinha acontecido. Não foi aquela coisa, nossa, o que deu? Será que infartou? Será que teve um mal súbito? Não, morreu porque Deus matou, Deus executou naquela hora. Isso ia gerar um grande temor mesmo, bote grande nisso. Então não era um medo de Deus como terror, assim, Deus, ele vai me matar também, não. Mas era uma reverência. É uma reverência, uma consciência de que eu não posso brincar com o meu relacionamento com Deus. Está entendendo o que eu estou falando aqui?
A gente não pode brincar com o nosso relacionamento com Deus. Era isso que Deus estava dizendo ali, de certa forma, e mais algumas coisas. Eu e a Lê sempre lembramos de uma música infantil, do Diante do Trono. Inclusive tem vídeos com o título assim, Terrorismo Gospel Infantil. Eu procurei no YouTube hoje, né? Aí tem lá só um trecho dessa música, que diz bem assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. E aí eles cortam o vídeo, né? Nossa, olha o que cantavam para as crianças. E daí a Ana Paula Valadão lá cantando e tal, né? Fazendo as dancinhas. Quem pecar, e as crianças também, vai pagar. Só que a música não é só isso. É do mesmo jeito que o texto bíblico. Você precisa ler o que vem antes e o que vem depois. O que a música realmente diz? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar aqueles que Ele ama sofrer sem parar. Opa! E daí fala da obra de Jesus, que morreu para pagar o pecado. E que nós não precisamos mais morrer e pagar o nosso pecado daquela forma. Então essa é a verdade absoluta, essa é a verdade maior. Não é que quem der menos oferta ou quem for hipócrita vai pecar, vai pagar, vai morrer. Não, o pecado já está pago na pessoa de Jesus. Ele já morreu para pagar o meu e o seu pecado. Ponto. Agora, por que Deus então matou Ananias e Safira? Para mostrar que ele estava de olho. Que ele continua levando a sério o pecado. Pensa só comigo na situação que era aquilo lá. Hoje, eu e você estamos aqui depois de pelo menos 2000 anos de igreja. Pensa nisso, 2000 anos de igreja, é muita água que rolou, é muita coisa que aconteceu. Eles lá estavam nos primeiros dias e meses de igreja. Muita coisa ainda era incerto, não era definida. Eles não sabiam, será que nós continuamos com as práticas dos judeus? Nós estamos em Jerusalém, somos judeus, o que a gente faz? Dá oferta lá no templo ou não dá? Faz sacrifício ou não faz? Isso ainda estava sendo esclarecido. E aí, nesse tempo de esclarecimento, de formação do caráter da igreja, o que Deus faz? Ele deixa claro: eu continuo condenando o pecado. Eu continuo conhecendo o coração do mesmo jeito que eu conhecia desde a antiguidade lá, o Antigo Testamento. Deus dizendo, eu continuo o mesmo. Esse grupo que são vocês, agora igreja, não mais nação de Israel, dos judeus, né? Vocês são o meu povo. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo exatamente o que Ele fez com Ananias e Safira. Deus tinha estabelecido a forma do culto. Se você já leu Levítico, Êxodo, lá você sabe. Eles iam lá, faziam sacrifícios de animais que representavam a morte do pecador, queimavam um tipo de incenso diante de Deus, tudo de acordo com a ordem do Senhor. Nadab e Abiú. Quem vai ter filho, neto aí, pode sugerir os nomes, tá? Nadab e Abiú eram 2 filhos de Levi. O que eles fizeram? Não obedeceram ao que o Senhor tinha estabelecido e foram lá e quiseram fazer oferta do jeito deles. O que aconteceu com eles? Mortos instantaneamente. Deus estava dizendo, não brinca comigo, não brinca com o culto, não brinca com o relacionamento comigo. Depois, Deus não matou mais, não continuou matando todo mundo, não. Mas foi uma situação pontual. Agora, no início da igreja, Ele faz o mesmo. Através ali de Ananias e Safira. Então, todo o Novo Testamento, o restante do Novo Testamento e o restante da Bíblia mostram que Deus não é apenas justo e que pune o pecado, não, mas que Ele é misericordioso, compassivo, perdoador, ao mesmo tempo que é justo. Então, não se assuste, tá? Não tenha medo de que você vai cair morto por causa do seu pecado agora. Deus está exercendo misericórdia com você. Mas a história de Ananias e Safira estão aqui na Bíblia para a gente lembrar. Eu não posso brincar com o Senhor.
Eu não posso levar, empurrando com a barriga, as coisas com o Senhor. Eu não posso deixar a hipocrisia me definir. Vamos agora para 4 lições do texto. Tá? Eu expliquei alguns detalhes, vamos lá trazer um pouco para mais perto de nós. Você lembra quando o povo de Israel entrou em Jericó? Em Israel, quer dizer, na terra lá, eles foram lá conquistar a cidade de Jericó. Eu gosto de história de batalha, história de guerra, né? Amo o livro de Juízes, chega a pingar sangue das folhas da Bíblia, assim, mas é legal porque tu vê lá o que eles lutaram e tudo mais, né? A cidade de Jericó era uma das cidades mais protegidas da região. Ela tinha, a Bíblia diz, muralhas que iam até o céu. Eram 8 a 10 metros de altura, as muralhas, né? Da altura de um prédio que nem esse aqui, assim. E muralhas largas, de pedra, cheia de soldados em cima, jogando pedra, flecha e tudo mais, e o povo de Israel veio para atacar. Pensa numa cidade, tá? Não num terreno com muro, não é isso, é uma cidade murada, Jericó. E o povo foi lá e Deus disse, eu vou dar Jericó, vocês vão lutar e vão vencer. E aí eles caminham ao redor, lembra? 7 dias marchando ao redor da cidade, e Deus faz a muralha cair de dentro para fora, e aí eles atacam e tudo mais. Agora faz de conta que você é do povo de Israel, que acabou de terminar de conquistar Jericó ali. Eu e você. Depois de Jericó, a gente achou que Ai seria fácil. Deus estava realmente nos dando a vitória para conquistarmos a terra prometida. Aquela cidadezinha de Ai era pequena. Nós nem mandamos muitos soldados para lá. Mas para nossa vergonha, fomos derrotados. Tivemos que fugir e 36 dos nossos homens morreram. Foi aí que Josué buscou a Deus e descobriu. Tinha pecado escondido no meio do povo. Um homem chamado Acã desobedeceu. Ele pegou ouro, prata e uma capa lá da cidade de Jericó, coisas que Deus tinha mandado destruir, e escondeu na sua tenda. Por causa disso, a bênção de Deus se afastou. E aprendemos que não adianta vencer por fora se o coração está errado por dentro. O povo recém tinha vivenciado uma grande vitória. E aí foram atacar uma pequena cidade e tomaram um laço. E aí eles ficaram, o que houve? Josué buscou a Deus, então, e Acã tinha pego coisas, riquezas lá de Jericó que não era para pegar. Deus tinha dito, não peguem nada. Ele pegou, escondeu e achou assim, não. Na pior das hipóteses, eu pequei, né? Acã pensando. Quem morreu naquela situação? Acã, toda a sua família e mais 36 pessoas de Israel na batalha, que não precisavam ter morrido. Então, uma das lições desse texto aqui, de Atos, que faz um eco àqueles textos lá do Antigo Testamento, uma das lições aqui é que o pecado nunca afeta só o indivíduo. E nós precisamos lembrar e voltar a entender isso como igreja hoje. O pecado, meu e o seu pecado, aquele que a gente acha que só me afeta, na pior das hipóteses é o meu pensamento, é o meu sentimento, sou eu e Deus, nunca afeta só o indivíduo. Mas afeta todo mundo que está ao redor. Afeta mais quem está mais perto, mas de modo geral, especialmente nós como igreja, como povo do Senhor, como Israel hoje, nós somos afetados pelos pecados escondidos dentro de nós. Nós afetamos o irmão, nós afetamos a comunhão, nós afetamos a igreja. E afetamos negativamente. Nesse texto aqui de Atos, nós vemos também que o bem que nós fazemos, por maior ou melhor que seja, ele não anula o nosso pecado. O bem que nós fazemos não compensa. Pensa comigo, o valor de venda de um terreno é um valor alto ou é baixo? É alto ou é baixo?
Nos loteamentos saindo meio agora na planta aí, o menor terreno está 120, 130 mil aqui em Tapejara. Vamos botar mais do que isso, 200 mil um terreno. Ananias e Safira tinham um terreno, venderam o terreno, vamos chutar e faz de conta que era 200 mil. Eles guardaram metade. Essa outra metade que sobrou, faz de conta que eram 100 mil. Isso é muito ou é pouco? É muito dinheiro. O que eles fizeram? Foram lá e entregaram. E disseram, olha, está aqui o valor do terreno. Talvez, eu não sei, o texto não diz isso, mas talvez na cabeça deles eles pensaram, nossa, já é bom demais. Não tem problema eu esconder a realidade. Não tem problema o meu pecado. Porque olha o tamanho do bem que eu já estou fazendo. E aí nós vemos o texto nos mostrando que não muda nada. O bem que nós fazemos não anula o nosso pecado. Não compensa. E aí você já pode aplicar isso para a tua vida. Porque nós somos mestres em fazer isso. Entre nós e Deus. Ficar inventando desculpas para continuar pecando em coisas que nós já sabemos que são erradas. E pensando assim, mas eu já estou servindo, eu já estou repondo esse mal de outra forma. A Bíblia não é assim, o relacionamento com Deus não é desse jeito. Karma não existe. Karma é aquela ideia de que todo o mal que você faz volta para você e todo o bem que você faz volta para você. Então, se você faz algo de mal, tem que repor com algo bom e daí se equilibra. Isso não existe. Isso não existe. O que existe na Bíblia? Um Deus que disse, eu condeno o pecado, eu sou justo, eu não posso deixar o pecado passar. E esse mesmo Deus disse, mas eu dou uma oportunidade. Eu já paguei o preço do pecado e todo mundo que quiser pode crer no meu filho que morreu, que já pagou o pecado e é completamente perdoado. Então não somos nós que temos que nos preocupar em repor, em equilibrar, em contrapor o nosso pecado diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer o pecado e dizer, Senhor, eu errei de novo. Aplica o teu perdão sobre mim de novo. E aí nós sabemos que Deus aplica o seu perdão de novo. Quantas vezes for necessário. Lembra de João, 1 João 1,9? 1 João 1,9 é um texto para você decorar, escrever num papel e grudar no espelho do banheiro, para você ir lá todo dia e lembrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer ofensa. Daí você para comigo e pensa um pouquinho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas quem é justo não perdoa. Quem é justo pune o erro, certo? Justiça sendo feita. Deus é justo porque Ele não pune duas vezes o erro. Ele é justo porque Ele já puniu o pecado em Cristo. Então Ele não quer punir você pelo seu erro. Ele já puniu, Ele já jogou toda a ira dele sobre Jesus. Então, quando nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque nós estamos dizendo, Senhor, eu errei de novo, mas eu lembro da obra de Jesus e eu creio nela. Eu creio que Ele já pagou meu pecado, então me perdoa. E Deus é fiel e justo. E Ele perdoa e Ele purifica. O bem que a gente faz não consegue nunca anular o nosso pecado. Mas o sacrifício de Jesus, sim. Essa é a única forma de lidar com o nosso pecado. Atos 5 nos mostra um outro detalhe, uma outra lição. Que esse arrependimento e essa confissão que eu acabei de falar, eles são individuais. Eles são individuais. Nós até podemos promover, como a gente está promovendo, o retiro de Páscoa falando de confissão em grupo. Nós todos juntos buscando perceber pecados e confessar diante do Senhor. Mas eu não posso confessar o pecado de vocês. Vocês não podem confessar o meu. Arrependimento e confissão são individuais. Nós vemos isso em Atos 5, versículo 8. Quando Pedro pergunta para Safira, diga-me,
Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? O que Pedro estava fazendo ali, o Espírito Santo fazendo através de Pedro? Dando para Safira uma oportunidade. Beleza, Ananias errou, morreu, já pagou, já está lá. Foi isso mesmo que vocês venderam? Esse é o valor mesmo, Safira? O que ela podia ter feito? Muito bem. Não foi. A gente combinou errado e o Ananias me convenceu, não sei. Perdão, não era para ser isso. Enfim, confessar, falar. Ela não fez. Ela confirmou o erro, recebeu a mesma consequência. Me lembra lá de Gênesis 3. Lembra comigo? Quando Deus chega para Adão e Eva e pergunta: quem falou para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer? Será que Deus não sabia que eles tinham comido? Claro que sabia. Mas o que ele queria? Dar uma oportunidade para eles. Senhor, sim, nós erramos, nós pecamos. Senhor, a gente fez o que não devia. Perdoa a gente. Muito provavelmente, Deus teria agido de alguma forma diferente lá. Para a gente entender melhor isso aqui. Eu não posso culpar, eu e você não podemos culpar a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso irmão da igreja, o nosso vizinho, o nosso filho, pelo nosso pecado. Safira não era culpada pelo pecado de Ananias, ela era culpada do pecado dela, e vice-versa. Então talvez você está mantendo alguma prática, algum sentimento, algum pensamento, alguma coisa na sua vida e acusando o outro por você fazer isso. Eu lembro que até hoje lido, né? Mas eu já fui liberto da raiva, né? Já fui transformado em relação à raiva. E aí, quando eu era adolescente, era muito mais complicado, né? Casa do pai e da mãe. E eu muitas vezes estourava e ficava muito bravo e batia a porta, aquela coisa toda. E eu sabia que eu estava pecando contra o Senhor. Eu já era grande que chega para saber, 14, 15, 16, 17 anos. Só que na minha cabeça eu sempre criava aquela história. Mas também olha o que eles fazem comigo, olha o que eles me falam, olha a forma que eles me tratam. Como é que eu não vou ter raiva? E daí na minha cabeça estava tudo certo. Esse texto aqui está nos mostrando que isso não funciona. Diante do Senhor, o outro não vai ser acusado pelo seu pecado. Porque é você que tem a oportunidade de resolver isso diante de Jesus. E dizer: Senhor, eu estou pecando nesse ponto. Eu, Bernardo, luto contra o pecado da raiva, do ódio, né, da amargura. Senhor Jesus, eu preciso ser liberto disso. Me perdoa porque hoje eu caí de novo. E aí ele perdoa e transforma. E a última lição do texto é a ideia central, aquilo que eu falei lá no início. Deus, ele espera liberalidade e honestidade do seu povo. Deus espera liberalidade e honestidade do seu povo. Primeiro e antes de mais nada, o que é cada um desses? Liberalidade é inclusive um dos valores da nossa igreja. Nós temos 5 valores. Daqui a um tempo nós vamos pregar 5 domingos explicando cada um e mostrando na Bíblia quais são e porquê, mas um deles eu dou uma palhinha, que é a liberalidade. Diz o seguinte: liberalidade é um espírito de solidariedade, compartilhando recursos, tempo ou esforço para beneficiar os outros sem buscar benefícios pessoais em retorno. Eu vou ler de novo, acompanha comigo. Eu sei que é uma citação longa, mas a liberalidade é um espírito de solidariedade, compartilhando recursos, tempo ou esforço para beneficiar os outros, sem buscar benefício próprio. E a honestidade, essa aí já está mais batida entre nós. Honestidade é viver pela verdade, é não dizer uma coisa e fazer outra. Honestidade é cumprir aquilo que se prometeu, é viver, agir de forma sincera, correta, mesmo quando ninguém vê. Isso é honestidade. Então esse texto de Atos nos mostra que
Deus espera que o seu povo haja de forma liberal, que é se colocar no lugar do outro, doar recursos, doar tempo, doar esforço, sem esperar um benefício próprio. Deus espera isso de nós. E Ele espera que a gente seja honesto, que a gente haja pelo certo mesmo quando não tem ninguém vendo. E aí entra uma questão bem interessante aqui, que nós podemos entender como é que Deus faz isso acontecer na igreja. Se Ele espera, Ele cobra isso de nós, Ele nos dá as ferramentas para que isso aconteça. Tenha isso certo, tá? Tudo aquilo que Deus cobra, que Deus pede, espera de nós, Ele não joga a carga e diz, vai, te vira. Mas Ele nos dá todas as estratégias para a gente cumprir. Quem entendeu o que eu falei aqui? Tá. Tudo aquilo que Deus nos cobra, Ele nos ajuda a cumprir. Então, como é que Ele faz a liberalidade e a honestidade acontecer na igreja? Lembra que nós estamos falando do Espírito Santo? Lembra que nós estamos falando que a igreja só existe por causa do Espírito Santo? Tem alguma coisa para nos ajudar aí. Deus, Ele opera a liberalidade e a honestidade através do Espírito Santo. Através de duas ferramentas. Duas ferramentas, acompanha comigo. A primeira dela é a consciência. A consciência. Deus usa a minha e a sua consciência, o Espírito Santo lá tocando, falando na nossa consciência, para a gente se alinhar na liberalidade e na honestidade. E muitas outras coisas também, mas estamos falando disso agora. Atos 5:8 mostra bem isso. Atos 5:8, né? Pedro perguntou para Safira, foi isso mesmo? Foi esse o valor? O que o Espírito Santo estava dando ali? Uma oportunidade da Safira ouvir a consciência dela, ouvir o Espírito Santo que provavelmente habitava nela e dizer, não foi, não, eu preciso perdão, estou errada. Mas o que ela fez? Ela abafou a consciência, ela abafou a voz do Espírito e não falou. Então, quando você, pega isso aqui comigo, quando você está cheio do Senhor, quando você está com o Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, Ele fala na sua consciência, Ele te guia, Ele te incomoda, Ele te cutuca no dia a dia, nas situações. Então você vai saber, Ele vai incomodar. Quando você faz algo de errado, Ele vem lá e diz assim, não era para ter feito. Ou então, antes de fazer, Ele vem lá e dá aquele toque, Ele não vai, não faz. Nós precisamos estar sensíveis, estar pedindo, Senhor, me ajuda a ouvir Tua voz. Me faz ouvir Tua voz acima de todas as vozes. E a outra forma, a outra ferramenta é a disciplina. A primeira ferramenta é a consciência. A segunda ferramenta é a disciplina. Eu quero ler 2 textos aqui com vocês, tá? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Vamos fazer o seguinte, fica de pé, vamos ler esse texto de pé, para dar uma mexida aí. Diz assim esse texto. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Isso é, alguém que não conhece o Evangelho, que não é povo de Deus. Alguém que é rebelde, que está afastado.
Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pode sentar. Obrigado por ter levantado. Esse texto nos mostra que o Espírito Santo atua através da disciplina amorosa na igreja. A disciplina é parte do processo de vida da igreja. Do mesmo jeito que a criança precisa, às vezes o pai precisa sentar e explicar, às vezes precisa dar umas varadas. Do mesmo jeito que na empresa dá problema e o patrão chama a reunião e tal, e diz, gente, está errado, não vai funcionar se continuar assim. A igreja precisa disso. Porque nós vimos que o pecado, ele não afeta só o indivíduo, ele afeta o corpo. Então o corpo precisa lidar com isso também. O que está dizendo aqui? Eu e você somos parte desse processo. Porque o que a palavra diz? Ela não diz assim, quando você souber do pecado do irmão, peça para o pastor, e daí o pastor vai lá, vai conversar com a pessoa e vai mostrar o erro dela. Não é isso. O que a palavra diz? Vá você, a sós com o seu irmão. Se quiser, pode chamar o pastor junto, para o pastor ser o terceiro elemento ali. Pode, não tem problema. Mas você que viu o pecado, vai falar com o seu irmão. E vai dizer, mano, está errado. A palavra diz que não é para agir dessa forma, e você está agindo. Se ele não ouvir, leva outros 2 juntos. Se ele não ouvir, daí conta para a igreja. Se o cara não quiser saber mesmo, aí ele está dizendo assim, eu nem ligo para a igreja. Eu nem ligo para o que Deus pensa. Pagão publicano, é isso que quer dizer. Alguém que, né, vida com Deus não é nem para mim isso aí. Eu vou fazer o que eu bem quiser. Sim. Contra você. Isso aí. Tem o texto de 1 Coríntios 5 também. Eu quero ler esse texto junto com vocês. Nós estamos bem pertinho do final aqui. 1 Coríntios 5, do 1 em diante. Pensa só no problemão que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês, da igreja cristão, possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é o entregar a Satanás aqui? É dizer assim, cara, tu está errando e tu não está querendo entender que isso é pecado e que isso faz mal e que está te matando. Então, sai da igreja. Você pode viver sua vida de pecado, mas fora do corpo. A não ser que você se arrependa e pare com isso. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Olha só, versículo 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, vocês expulsem esse perverso do meio de vocês. É uma palavra dura, mas está falando de situações duras. Está falando da disciplina na igreja.
Então é isso que nós, muitas vezes, como assembleia, temos que fazer. Somos levados a uma situação em que fulano, tal pessoa, nós sabemos que está vivendo assim, assim, assado, e não quer reconciliação com Deus, não quer se aproximar, já tentamos ir atrás, a pessoa negou, não quer. Então o que a gente faz? Desligamos do hall de membros, desligamos do corpo da igreja. Nós não desligamos ninguém de Jesus, ninguém pode fazer isso. A vida da pessoa com Jesus é entre ela e Jesus. Mas da igreja, nós como igreja temos o poder e a necessidade, às vezes, de fazer isso. Então, para eu tentar arrematar aqui. Gente, nós somos povo de Deus. Você já entendeu isso? Nós como igreja somos povo, família, corpo de Deus. Ele habita dentro de cada um que crê nele, que é seu filho. Se Deus habita em nós, ele não pode coabitar com o pecado, ele não pode viver junto. Então nós não podemos fazer de conta que o pecado é algo assim que, pois é, eu tenho minhas lutas aí, mas é isso mesmo. Não, o pecado é algo sério, é algo grave. É isso que o texto de Ananias e Safira está nos lembrando. Deus não brinca em relação ao pecado. Então, o que nós precisamos fazer? Entenda que o teu pecado não afeta só você. Entenda que o teu pecado não afeta só você, afeta a sua família, afeta quem está ao redor, afeta com quem você tem contato e especialmente afeta a igreja. Isaías 59, eu li no culto passado, retrasado. Será que Deus está surdo, que não ouve nossas orações? Será que o braço dele está curto, que não pode nos alcançar? Não, mas são os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus. É isso que a Bíblia fala. Eu, quando retenho recursos, vou dizer aqui, tipo Ananias e Safira, me colocando no lugar deles. Quando retenho recursos que eu poderia estar doando, que eu poderia estar ofertando, eu estou impedindo o avanço do reino. Isso é sério. Deus vai fazer avançar quando Ele quiser, Ele vai levantar recurso. Mas se eu estou retendo aquilo que está na minha mão e eu poderia abençoar, eu vou ser cobrado por isso. Quando eu sou egoísta, enfim, eu tenho na cabeça que eu vivo o cristianismo sozinho. Não é assim. Cristianismo é em grupo, é comunidade, é igreja. Como é que eu resolvo isso? Como é que você resolve isso? Arrependimento e confissão, gente. Arrependimento e confissão. Entenda que o pecado é mal, que você comete, que você tem isso e se arrependa disso. E diga, Senhor, está aqui, eu estou fazendo. Eu estou omitindo, eu estou deixando de fazer, eu estou vivendo egoísta, eu estou errando. Confessa diante dele. E a Bíblia promete que ele perdoa. Falando aí de generosidade fake ou não fake, pensa agora, como é que você pode ser generoso hoje em dia, na sua vida? Quais são as oportunidades que aparecem diante de você de ser generoso? Tanto em dinheiro também, mas em tempo, em esforço, em dedicar um tempo da semana para abençoar a vida de alguém, ensinar, discipular, abençoar pessoas, sustentar a obra missionária, sustentar a igreja também, né? Enfim. Para concluir, uma frase. Talvez o nosso maior problema não seja aquilo que a gente entrega para Deus, mas aquilo que a gente esconde dele. Talvez o nosso problema, o maior problema, não seja aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente mostra, mas aquilo que a gente esconde. E qual é o clamor dessa noite? Qual é o chamado desse texto? Não esconda. Não precisa deixar escondido, não deve deixar escondido. Coloca diante do Senhor, que o perdão dele é sobremaneira maior do que qualquer pecado. Deus está louco para perdoar aquele que se arrepende e confessa. Fica de pé, vamos orar, fazer isso nesse momento. Você pensou, continua refletindo aí,
Se tem alguma coisa que você está escondendo do Senhor, se tem alguma hipocrisia, algo assim, se você percebeu, Senhor, eu estou cometendo isso, eu estou dando desculpa para mim mesmo. Já entendi, Senhor. Fala agora para o Senhor, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu entendi que isso é mal, que isso me afasta de Ti, afasta o Senhor de mim. Eu entendi que isso gera morte no meu coração e ao redor de mim. Eu entendi, Senhor. Eu confesso e peço Teu perdão. Me perdoa, Senhor. Purifica o meu ser de novo. Purifica o meu coração, a minha mente. O Senhor é justo e fiel para perdoar. O pecado já foi punido lá em Jesus, eu não preciso pagar por ele de novo. Me perdoa, Senhor. Senhor, nós oramos juntos aqui como igreja, como Teu corpo, como povo reunido para entender a Tua palavra. E nós reconhecemos, ó Senhor, diante de Ti os nossos pecados. Escuta as orações que estão sendo feitas aqui, Senhor. Olha para cada coração arrependido aqui, Senhor. Olha para cada pessoa que se sentiu incomodada por essa palavra de alguma forma. E perdoa, Senhor. E renova, e transforma, Deus. Que a gente não saia daqui com o coração pesado, com o coração aflito, Senhor. Com temor, assim, achando que, meu Deus, eu não tenho saída. Não, mas que nós saiamos daqui cheios da Tua graça, Senhor. Que cada um aqui possa entender como o Teu perdão é profundo, e é perfeito, e é maravilhoso, e é gratuito, nós não precisamos pagar nada por isso. Senhor, que cada um aqui entenda isso nessa noite. Deus, purifica a Tua igreja, purifica a nossa conduta, purifica a nossa vida, Senhor. Não deixa a gente continuar caindo nesse mesmo erro com que temos lutado, cada um aqui na sua área diferente. Deus, nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua presença. Ó Deus, que a nossa vida contigo seja verdadeira, seja honesta. Que a forma que a gente lida com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, que seja liberal, que nós sejamos generosos, ó Senhor. Que a gente doe, que a gente não seja avarento de querer guardar, de querer garantir para nós, mas que a gente confie em Ti, na Tua provisão, Senhor, para abençoar pessoas. Tu sabe como isso é difícil para nós, por isso nós pedimos a Tua ajuda. Muito obrigado, porque o Senhor ajuda, porque a Tua presença é real e o Teu perdão também. Em nome de Jesus que oramos, ó Pai. Amém. Amém. O Jaci vai dar os recados para a gente aqui. Pode sentar um pouquinho, pode. É rápido, mas sentar. Sentem porque sabem que eu falando não é tão rápido. Então nós temos 2 avisos. O primeiro é sobre a Escola de Líderes, está iniciando agora na quarta-feira, né? Então, o que é a escola? Pode passar. Então, dentro do planejamento estratégico que foi feito da igreja, tá? Um dos eixos que nós vamos trabalhar é formação de lideranças, certo? O outro é novas gerações e o terceiro discipulado. Então, nós entendemos que esses 3 eixos nós vamos trabalhar na igreja. É o discipulado, novas gerações e formação de líderes. E a escola está dentro dessa formação, né? Conforme está ali no livro de Atos 6:3, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, né? E também tem lá na nossa missão que é impactar a sociedade. Então, a escola também visa ter esse impacto não só dentro da igreja, mas fora também. Passa ali para nós, Tião. Então, o que é o propósito, né?
para quem é a escola? Líderes e potenciais líderes para servir a igreja ou impactar a sociedade. Eu tiraria um pouquinho ali a questão do líder, mas não só líderes, mas pessoas que exercem influência, né? Às vezes está lá no teu trabalho, não só saindo um pouco da igreja, mas a gente vai ver depois nas disciplinas que não é só a questão da igreja, doutrinas bíblicas, mas tem alguns aspectos comportamentais ali também, né? Então, se tu almeja um crescimento no teu trabalho, tu vai ter que ter disciplinas aqui que vão te instrumentalizar e vão te ajudar a ter um crescimento profissional também, que é esse viés que nós estamos falando de impactar na sociedade, né? Mais um. Então, ele está dividido em 3 módulos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre esses módulos, não de forma muito profunda. Vou falar um pouquinho. Formação do caráter, o primeiro módulo. Por quê? Primeiro módulo, porque a gente entende, né, que a base de tudo é o caráter, né? Na escola de Platão, por exemplo, eles sempre diziam que primeiro tu tem que provar o caráter para depois dar o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento na mão de quem não tem caráter, nas mãos de quem não tem caráter, ele se torna uma arma. E a gente vai ver aí, né, infelizmente, nossos políticos têm bastante conhecimento e quase caráter negativo, para não dizer que não tem, né, e o estrago que se faz. Então, a gente vai trabalhar primeiro a formação do caráter. O que nós vamos ver nesse módulo? A formação de um discípulo. Nós vamos estudar em 2 semanas aquele livro, que nós já vimos de forma reduzida aqui. Então, a gente vai trazer de volta, né, esse livro. Depois, a gente vai falar sobre liberalidade e visão de reino, integridade e excelência. Nós vamos falar num sábado aqui, vai ser uma tarde, vai vir um pastor de Porto Alegre, que já trabalha com casais há muitos anos. Então, vai falar sobre relacionamento de casais, tá? E aí depois nós vamos ter mais 2 aulas falando sobre relacionamento familiar, que é pais e filhos. Então, são 2 semanas falando de relacionamento familiar. Uma semana casais e o outro pais e filhos, tá? Depois, no segundo módulo, que é os conhecimentos das Escrituras, né? Vai ser falado um panorama do Antigo Testamento, um panorama geral do Novo Testamento. Vai falar sobre bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Vai trazer várias outras doutrinas, né? Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Vai falar um pouco lá no final em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E o último módulo, tá, que a gente vai estar estudando vai ser sobre as habilidades comportamentais da liderança. O que nós vamos ver nesse módulo, tá? A importância do conflito. Quem lida com conflito aqui? Acho que todo mundo em algum grau, né, no trabalho ou em casa, e às vezes trabalho em casa, lida com conflitos, né? Então, a importância do conflito, a estratégia do manejo, né, e condução, como que eu administro, como que eu conduzo quando eu tenho um conflito, tá? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e empatia. Eu nunca vou ter empatia se eu não consigo, né, nomear e administrar as minhas emoções. Se eu não sei o que eu estou sentindo, como que eu vou ter empatia com o outro e saber o que ele está sentindo? Se eu não consigo administrar minhas emoções, né, e eu não tenho autoconhecimento, como que eu vou entender como que a outra pessoa funciona emocionalmente? Então, a gente vai falar sobre isso também. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e empatia. E depois, indo para o final lá, nós vamos falar sobre sucessão e formação de novas lideranças. Então, como que eu escolho um sucessor? Como que eu trabalho a delegação de tarefas e a autoridade para esse sucessor, né? E como que eu vou trabalhar no meu grupo a proatividade e o despertamento de novas lideranças. Então, essa é a escola, tá? Ela não foca só quem tem cargo de liderança, tá? Mas visa capacitar e instrumentalizar pessoas que queiram exercer influência, né, ou até se tornarem líderes nos lugares que estão. Então, essa formação vai ajudar também profissionalmente, vai impactar lá fora. Passa o próximo. As datas, né, previstas de início e fim de cada módulo, tá? O que mais? Então, as inscrições estão abertas até terça-feira, dia 8,
quarta-feira começa, as aulas vão ser aqui na igreja, todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas, à exceção dessas disciplinas que são maiores, como vai vir pessoas de fora, então para não trazer alguém de Porto Alegre numa quarta-feira de noite, depois na outra semana a pessoa ter que vir de novo, então a gente vai trazer e ela vai fazer uma disciplina no sábado à tarde toda, tá? Pode cursar um módulo e não cursar os outros? Pode. Cada módulo ele é independente e você vai receber um certificado de conclusão daquele módulo. Aqueles que concluírem toda a formação vão ter um certificado da formação, mas quem concluir um módulo pode, né, vai receber um certificado dele. Tá? Valores, nós estipulamos o valor de R$50 para aqueles que são membros ou participantes da igreja, tá? E de R$100 para quem é de fora da igreja. Para que esses valores? É um valor simbólico, né? Se for esses dias tinha na CISAT, por exemplo, compartilhei com o Bernardo, era uma palestra, eram 6 horas e o valor era R$450, né? Então, para que esses valores? Como eu falei, vai vir pessoas de Chapecó, vem pessoas de Erechim, vem pessoas de Porto Alegre para estar ministrando as aulas. Essas pessoas, elas não cobram para vir aqui, mas elas têm uma despesa, pelo menos, de deslocamento combustível. Então, a gente, né, esse recurso é para preparar o material, entregar as apostilas para vocês, para impressão dos certificados e também para a despesa de deslocamento dessas pessoas que vão vir de fora. Tá? Então, nos procurem, qualquer dúvida nos procurem. O link de inscrição está lá no grupo da igreja. Tá? E se você quer fazer, mas não tem recurso agora, não deixe de fazer. Nos procura, a gente vai estar conversando e organizando. E o último aviso, tem cardzinho aí? Não. O último aviso é do retiro, tá? As inscrições até o próximo domingo, para que a gente possa organizar depois a lista, né, e as refeições, né? Então, até o próximo domingo tem que fazer as inscrições, certo? Os valores tem lá o cardzinho, depois a gente reforça de novo no grupo da igreja. Não deixem de participar. Tá? Os cultos é gratuito, então, não quero participar do retiro, não vou estar lá todos os tempos. Os cultos, para acessar lá o Água Azul, não tem custo nenhum para participar dos cultos, pode ir, voltar, mas a gente gostaria muito que todos vocês participassem, porque vai ser um tempo legal nós juntos, amém? Jejum dessa semana, 3 dias. Essa semana nós vamos ser o Gaúcho Raiz, nós vamos ser tri. 3 jejum essa semana, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, e pedimos que tu, ao longo dessa semana, Senhor, venha ministrar o nosso coração sobre essa palavra, sobre essas verdades que foi falado aqui nessa noite através do Bernardo, Senhor, que nós, Senhor, venhamos ser uma igreja liberal, Senhor, que a gente venha viver com honestidade, Senhor, que nós, Senhor, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Traga essa consciência para nós, Pai, que quando um membro ele está doente, ele afeta todo o corpo. Às vezes a gente não tem essa percepção. E nós achamos que o nosso pecado afeta única e exclusivamente o nosso relacionamento contigo. E isso não é uma verdade. Traga essa consciência cada vez mais viva no nosso coração. Abençoa a semana de cada um agora, guarda até o seu lar. Em nome de Jesus, amém.